assim, Edir Macedo, ele também fundou uma vertente de Umbanda, né? Eu fico... Porque, para mim, eu acredito que é a mesma coisa, o que Zélio fez, vamos falar assim, né? É, a gente pode ver, né, em algum sentido, como que as pessoas enxergam vertente. Aí vai também o que as pessoas enxergam como vertente. Mas se a gente for ver o rapaz aí da Universal, ele pega vários elementos, apaga outros, né? E aí ele continua usufruindo de algumas coisas que é necessária para ele. Então, é aquela mesma pergunta: será que o Edir Macedo também fundou uma vertente de Umbanda, né? Eu fico vendo, né, dentro de hoje, a concepção, a consciência que eu tenho de racismo, né? Talvez as pessoas não tinham lá esse conceito. Pode ser que sim, né? Porque algumas coisas se tornam naturais, né? A gente acabou de falar que Zélio ele era uma pessoa que ele vinha de uma elite. Então, para o Zélio, estar nessa posição e fazer o que eu quero, o que é melhor para mim, é normal. A gente vê isso com várias pessoas. Nós tivemos na década de 90 mais uma pessoa criando, né, mais vertentes, criando mais outras formas. Mas nunca se tem uma responsabilidade cultural, nunca se tem uma responsabilidade social, né? Porque o que essas pessoas fizeram lá atrás, ela repercute hoje, né, de uma forma horrível para mim, horrível, né? Que se a gente for ver a quantidade de pessoas, né, que abandonaram a sua ancestralidade, é muito grande, principalmente mulher preta, aonde elas se encontram, né, naquele coitadismo, vamos dizer assim, deles, que eles ficam sem muitas opções, indo para igrejas neopentecostais, né? Então, quem está assistindo vê que eu fico cutucando muito nessa situação social, porque eu gosto de falar muito sobre o racismo e como ele funciona, né, na nossa sociedade. Então, assim, Zélio fundou, né? Quem que estava por trás de Zélio? Quem que eram as cabeças pensantes, né? Olha, vamos pegar esse caminho e aonde que vai chegar isso daqui? Porque a gente sabe que quando as coisas começam a ganhar destaque, né? Todo mundo, a mídia, todo mundo vai agarrar aquilo ali e vai dar um jeito daquilo chegar onde tem que chegar para alguém ganhar dinheiro, para as coisas funcionarem da forma que as pessoas querem. Dentro da sociedade, política, funciona disso totalmente. Será, né, que dentro dessa situação de criar uma vertente, né, do Zélio, não passou em nenhum momento pela cabeça de Zélio que ele poderia estar ferrando uma cultura, acabando socialmente, atrapalhando, né? Porque quando a gente vai falar de uma situação dessas pessoas que são espíritas, eles sempre defendem, né, que a gente precisa ser muito honesto, que nós precisamos ser pessoas muito corretas, né? E em qual momento que nunca passou na cabeça dessas pessoas que criaram isso, que elas poderiam estar acabando com uma filosofia, culturalmente apagando várias situações? Nunca se passou na cabeça dessas pessoas que elas poderiam estar prejudicando, né, algumas pessoas, algum tipo, né, de pessoa? Nunca se passou por isso? Ah, mas lá antes não tinha esse, né, esse tipo de conversa. Mas e esse espírito, né? E essa conexão? Com o que eu estava conectado? Qual que era a minha ideia, né, de isso funcionar? Funcionou? Eu acredito que funcionou otimamente, porque até hoje a gente tem que brigar com as pessoas para falarem, né, para a gente mostrar que, meu, não é assim que as coisas tocam, não é assim que se funciona. Ah, vamos fazer amanhã um dia da Umbanda. Poxa, então vamos convidar nós para a gente ir lá conversar sobre a Umbanda, né?
Vamos colocar que Zélio criou uma vertente. Então, se ele criou uma vertente, existem outras. Ah, mas ele fundou, né, a Umbanda. Né? Aqui não tem como, né? Como foi falado, uma pessoa de 17 anos, todo mundo já teve 17 anos, estava muito preocupada com as minhas espinhas, que estava me arregaçando, ficando feio pra caramba. Mas o cara já estava, né, já estava conectado com algumas coisas que eu, né? Como é que funciona isso daí? Poxa, vamos evoluir, vamos, né, ir nas ideias deles. Hoje as crianças de 17 anos, adolescente, continuam também, né, pensando em coisas, vamos dizer assim, banais. Então, quem que estava por trás disso daí? São essas perguntas que eu faço. E eu faço porque a live é sobre desconstrução, né? Desconstruir o mito criacional. Quem que estava por trás disso? Qual que era a intenção dessas pessoas? Né? Para mim, não. Zélio não criou a Umbanda. Zélio inventou uma vertente? Eu não sei nem se foi Zélio que inventou. Quem foram as pessoas que estavam por trás disso? Quem que se beneficiou disso daí? Quem foram essas pessoas? Né? É sobre isso que a gente tem que ver. Vamos colocar o Zélio dentro de uma vertente? Vamos. Aí, comigo, dá para começar a conversar sobre essa situação de Zélio dentro da Umbanda. Agora, a gente colocar Zélio, né, como ser uma pessoa especial. Teve uma situação no Pensar Banto, né, uma pessoa que escreve lá coisas muito boas, veio falar da criação da Umbanda. E a pessoa veio e escreveu tudo. Aí teve um comentário assim, né, como pode as pessoas colocarem que um adolescente de 17 anos criou uma coisa tão incrível? Todos nós sabemos que a Umbanda veio da Lemúria, de Atlantis. Aí, sabe, é umas coisas, cara. Pô, aí, Começou bem, mas não terminou tão bem assim. então, eu achei que o cara tinha entendido, aí ele não entendeu nada. Mas estava lá. A pessoa trouxe todas as informações, trouxe informações sociais de como que funcionava politicamente o Brasil naquela época, trouxe todas as informações. Parece que o cara só quis ver aquilo que era interessante para ele, que é o que muitas das pessoas fazem, né? Muitas das pessoas. Eu conheço gente, né, que na Umbanda ela não incorpora, mas ela faz o dia, né, e comemora o dia 15 da Umbanda. É um pai que não incorpora um ancestral, eu não sei como que é pai de Umbanda nesse sentido. Para mim é muito difícil de entender. Se vocês, né, depois a gente conversa lá para vocês me explicarem isso. Mas eu luto ali, ó, pelo mito criacional. Fui numa situação, uma pessoa envolvida na política, ela criou, né, dentro da situação, o dia 20 de novembro. E na declaração da pessoa, não, então, eu não sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Todos nós sabemos que a Umbanda foi criada dia 15 de novembro por Zélio. Aí eu falei, caramba, cara, você fez um negócio tão interessante, só que você acabou de cagar aqui, pô. Né? E, sabe, são coisas muito complicadas. Falar de racismo não é fácil, é muito complexo, existem várias situações, nós sabemos disso. Quantas vezes a gente discute e a gente tenta, né? A gente vai se perdendo, um vai puxando o outro de volta. Não, ó, eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. E aí um vai trazendo o outro de volta, porque é muito complexo, é muito complicado a gente falar de racismo, como que ele atua, como que ele faz os apagamentos dele. É sutil? Não é sutil, gente. Quando vocês estudam, quando vocês vão atrás, vocês vê que é agressivo. Não se importam com a gente em nenhum momento. Eles não se importam. A naturalização, né, de as coisas pretas serem deixadas de lado ou apagadas, é isso que essas pessoas fazem. Elas não sabem? Tem algumas pessoas que eu acredito até que não saibam. Mas tem muitas pessoas que era para saber, principalmente aqueles que se colocam como dirigente de uma casa que denomina Umbanda. Eu iniciei aqui um projeto de uma casa, todos, né, aqueles mais particulares sabem que eu
fazia parte de uma casa, me separei da minha esposa e abri um outro. Eu não consegui colocar o nome de Umbanda ali naquele meio de que eu criei. Porque para mim é muito complicado, porque as pessoas adotaram isso. A Umbanda é de Zélio. A Umbanda é do dia 15 de novembro. A Umbanda é do Saraceni. E aí, para mim fica muito difícil eu continuar com esse nome, né, Umbanda, porque as pessoas deturparam tanto, as pessoas fizeram o que fizeram, que ela se tornou algo realmente que representa a pessoa branca. Então, é muito complicado, né, eu falar assim, que eu sou de Umbanda. Eu falo para o povo, estou fazendo macumba, né? Vamos lá, estou fazendo macumba, mas o nome Umbanda, cara, eles conseguiram pegar da gente. E essa é uma coisa que a gente tem que admitir. Mais uma vez, eles fizeram os projetos dele, vieram galgando aqui, ó, né? E não foi devagarinho, não, né? E aí eles conseguiram mais uma vez pegar esse nome para eles. É uma coisa incrível o que essas pessoas dentro do sistema racista fazem, né? E a forma que querem e chegam nos objetivos delas. Vocês precisam prestar atenção nisso, gente. O racismo, ele é muito complicado, né? Ele se naturalizar ele, então, aí a gente se perde mesmo. É sobre isso. Não criou Umbanda, pode ser que criou uma vertente aí, tá?